Olá, eu sou o Guilherme e este é um chaveiro. Dentro dos próximos minutos eu quero mostrar porque este chaveiro me ajudou e também irá ajudar você a descobrir sobre se deve ou não iniciar o curso de Ciências Contábeis. Ficou curioso? Ótimo! Então siga comigo até o final que em breve irei explicar passo a passo como você irá descobrir se realmente tem interesse por contabilidade, se as suas capacidades com relação à matemática e à lógica irão te permitir ter uma boa performance neste curso e, o principal, se você tem chances de gostar da Faculdade de Ciências Contábeis. Pois, a partir do momento em que você descobrir que realmente gosta desta área, eu posso afirmar com absoluta certeza que dificilmente algo irá ter poder para te impedir de ser um profissional super bem sucedido no futuro e você assumirá as rédeas da sua vida de forma natural. Acredite, estudar a partir desse momento não passará mais a ser uma atividade desagradável dentro do seu cotidiano. Afinal, como você acha que as pessoas de sucesso que atuam hoje no mercado de trabalho chegaram até lá? Você pensa que tudo o que elas estudaram foi de forma forçada, apenas no sacrifício? Talvez, em alguns casos, até sim, até seja verdade, mas tenha certeza de que os melhores profissionais, independente de serem contabilistas ou não, antes de tudo, eles aprenderam a gostar de sua área para que o estudo não fosse uma obrigação, mas sim uma atividade prazerosa dentro de seus contextos de vida. Então, você já chegou a se perguntar se realmente gosta de contabilidade? Se tem chances de gostar dela a partir do momento em que for estabelecido um contato contínuo com esta ciência? Ter essas respostas são fundamentais para decidir se você vai investir seu dinheiro e, principalmente, se vai investir o seu precioso tempo nessa longa jornada que é a Faculdade de Ciências Contábeis. É uma decisão de suma importância em sua vida e, como em toda decisão importante, ela deve ser feita com muito cuidado. Mas fique tranquilo que eu já passei por tudo isso e eu terei muito prazer em ajudar você a partir de agora. Eu peço licença para contar um capítulo importante da minha história pessoal. Uma experiência que foi marcante para mim e que certamente vai servir de alguma maneira para que você possa decidir da melhor forma possível se Ciências Contábeis é ou não é a escolha certa para você nesse momento. Quando eu havia 18 anos, recém havia terminado o ensino médio e não possuía ideia alguma sobre qual faculdade eu iria optar em cursar. Lembro que na época eu estava indeciso entre os cursos de Psicologia, Direito e Economia. Repare que são três áreas completamente distintas. Lembro que minha família sempre foi muito clara comigo no sentido de não tentar me influenciar a respeito dessa escolha. Meus familiares pensavam a questão junto comigo, mas a decisão devia partir de mim, dos meus gostos e daquilo que eu era como pessoa. Eu, sinceramente, na época, não entendia a postura deles, mas eles estavam certos. Eu devia realmente optar por aquilo que eu gostasse de fazer, pois, dessa forma, independente da área em que eu viesse atuar, faria um bom trabalho dentro dela por realizar os estudos com a vontade necessária, para que assim eu obtivesse destaque perante os demais integrantes dessa mesma área. Até aí, tudo bem. E como disse, meus pais estavam certos. Quem não estava certo era eu. Na época, em um momento muito infeliz, acabei permitindo que o mero acaso decidisse o rumo da minha vida. Eu digo isso pois não me informei o suficiente a respeito das três faculdades sobre as quais eu havia dúvida em cursar e nem mesmo aprofundei os estudos a respeito daquela que eu acabei decidindo dar o pontapé inicial posteriormente, que era a Faculdade de Direito. Na época, fui aprovado na Faculdade IMED em Passo Fundo, cidade de quase 200 mil habitantes, situado ao norte do Rio Grande do Sul. Ao acompanhar as aulas, eu posso lembrar como se fosse hoje do empenho dos meus colegas em se dedicar ao curso. Claro que nem todos encontravam-se nessa mesma situação. Haviam também os indecisos e pessoas que não se identificavam com as ciências jurídicas, como eu. Mas uma boa parte dos alunos realmente tinha prazer em entender as leis, estudar a forma como o direito opera e, como consequência, o desempenho das notas nos trabalhos e das provas desse grupo específico de alunos super dedicados eram excelentes. Eu não aceitava aquele contexto. Eu não entendia a razão de comigo ser diferente. Era claro para mim que eu devia me esforçar muito mais para alcançar o mesmo desempenho acadêmico deles. Eu não achava justo. Na verdade, eu me achava incapaz.
Eu não entendia o que acontecia, pois até o ensino médio eu sempre havia sido um aluno com rendimento satisfatório perante meus colegas. E naquele momento eu era só mais um dentro da sala de aula e havia algo de muito errado acontecendo. Além do mais, eu via meus amigos de ensino médio se dando bem em suas faculdades, o que me deixava feliz por eles, mas ainda mais triste por saber que eu estava longe de chegar àquele patamar. Eu posso lembrar com clareza quando um deles obteve destaque em seu curso e conseguiu uma vaga para continuar seus estudos em Portugal. Seu retorno ao Brasil foi na mesma semana em que outro amigo havia voltado dos Estados Unidos, também um intercâmbio acadêmico. E, enquanto isso, eu lá, no auge da insatisfação com a escolha que havia feito pelas ciências jurídicas. Foi cômico, pois, naquela mesma semana, os dois, por saberem que gosto de colecionar cervejas diferentes, me presentearam com uma garrafa vinda de cada país. Apesar de eu ter ficado muito contente, aquela coincidência também me deixou incomodado sobre se um dia eu mesmo seria capaz de também presentear os meus amigos com cervejas importadas. Se me perguntassem naquele tempo quais eram as probabilidades disso acontecer, eu diria sem medo de errar. São de menos de 1%, tamanha era a minha baixa autoestima. Até que um dia a ficha caiu. E você pode imaginar por quê? Tudo isso ocorria comigo, pois, na verdade, eu achava um saco estudar direito. Nesse mesmo ano, eu comecei, por hobby, a investir na bolsa de valores. E, por sorte, isso acabou mostrando aquilo que eu de fato havia nascido para fazer, que era administrar, trabalhar em equipe, fazer projeções com números, calcular taxas de retorno e analisar balanços. Todas aquelas leis, formalidades, conceitos que tinham tudo a ver com os meus colegas de direito, na verdade não tinham nenhuma relação com o que eu queria. Então a ficha caiu. E o tombo foi grande. Já faziam 2 anos que eu estava naquela faculdade e parecia ser muito tarde para abandonar o barco. Eu repensei e pedi a opinião de amigos, mas ao fim acabei me voltando novamente à minha família, a fim de que talvez pudesse me ajudar de alguma forma. E não deu outra. Meus familiares tomaram a mesma postura da vez que eu havia saído do ensino médio. Se mantiveram imparciais. Cabia a mim decidir, e a mais ninguém. E novamente eles estavam certos, mas agora eu começava a entender melhor a postura tomada por eles. Mas puxa, pelos meus cálculos eu já havia investido mais de 18 mil reais naquela faculdade. E, o pior, mais de 2.400 horas de estudo em cima de algo que eu não viria a utilizar. Eu digo pior, pois dinheiro se recupera, se imprime. Mas e o tempo? Eu nunca vi nenhuma Casa da Moeda imprimindo tempo por aí. Este já passou, e não há como voltar atrás para recuperá-lo. Não que aquilo tenha sido um período completamente perdido, mas me incomodava muito o fato de eu ter sido despretensioso a ponto de não ter feito a preparação necessária para que eu pudesse escolher a faculdade que mais se adequava àquilo que eu era apto e tinha vontade de fazer. Eu fui preguiçoso. Como diria o Zeca Pagodinho, eu deixei a vida me levar, e ela de fato me levou, exatamente para onde eu não queria ir. Mas, a partir daquele momento, onde eu passei a ter uma ideia mais clara da minha situação, uma energia diferente passou a brotar em mim. Eu estava disposto a inverter esse quadro. Queria, a partir daquele momento, eu mesmo levar a minha vida, e não o inverso, ser proativo. E você lembra do chaveiro? Eu logo vou chegar lá. Com 20 anos, tomei a decisão mais importante da minha vida e mudei de curso. A partir de agora, eu estava na administração, na Universidade UPF. Lá, era tudo muito diferente para mim. Os meus colegas, eles pensavam da mesma forma que eu. Eles queriam as mesmas coisas do que eu. Os professores, eu fazia questão de prestar atenção no que eles diziam. Era fantástico, uma realidade completamente diferente. Era o meu habitat. Eu havia alcançado aquilo que muitos demoram a vida inteira para encontrar e muitas vezes, por pressão da sociedade ou mesmo da família, acabam desistindo de perseguir. Eu havia detectado a área certa para mim, algo que eu poderia ter já percebido logo após a saída do ensino médio, caso eu houvesse me dedicado em conhecer mais a fundo as áreas de estudo às quais eu cogitava cursar. Mas tudo bem, estava na hora de colocar o prejuízo dos 18 mil reais mais 2.400 horas no bolso e parar de pensar nas escolhas que não haviam sido acertadas. O momento era de levantar a cabeça e seguir em frente. Após alguns dias no novo curso,
Eu lembro que minha participação nas aulas crescia no mesmo ritmo em que eu me interessava pela administração, pelas estratégias gerenciais e pela contabilidade, que não era o foco principal da faculdade, mas que acabou despertando tamanha atenção minha que, certo tempo depois, além de começar a estudá-la com mais profundidade, tomei a decisão de criar um site relacionado ao assunto, portal que hoje figura entre os principais deste ramo na internet brasileira. Foi nesse contexto que, impulsionado pelo meu desempenho nas aulas e vontade em aprender cada vez mais os assuntos relacionados à administração e à contabilidade, surgiu a oportunidade de realizar um intercâmbio acadêmico em Barcelona. E como você já deve imaginar, eu sempre fui muito fascinado por conhecer outras realidades que não apenas esta que vivenciamos no Brasil. Devido ao fato de eu gostar verdadeiramente daquilo que eu estudava, as minhas notas eram realmente muito boas. E este fator foi crucial para que eu figurasse entre os primeiros colocados no processo de seleção de estudantes candidatos a estudar na Espanha. O resultado, 6 meses estudando de graça na UAB, que é a Universidade Autônoma de Barcelona. Sucesso total. Nesse período, tudo foi super proveitoso para mim. Eu tive a oportunidade de me aproximar do sistema de ensino espanhol. Eu conheci pessoas de todas as partes do mundo que me agregaram um crescimento cultural imenso. Eu também pude me dedicar aos estudos em período integral e, além disso, aproveitar os feriados e finais de semana para conhecer países vizinhos, tendo em vista que as passagens de avião em companhias aéreas low cost dentro de território europeu tinham um custo geralmente inferior a 40 euros por trecho, algo que estava dentro até mesmo do meu apertado orçamento de estudante. E lá fui eu realizar alguns dos sonhos que encontravam se armazenados dentro de mim há muito tempo. Ao longo dos 6 meses em que estive fora do Brasil, eu tive o prazer de conhecer mais de 7 países diferentes. E veja, eu não digo isso para me promover. Eu digo isto para que algo possa ser despertado dentro de você, pois tudo isso me proporcionou um crescimento pessoal e profissional indescritíveis, os quais me acompanham até os dias de hoje. É importante deixar claro aqui que esta era apenas uma das minhas motivações e que pode ser que ela não tenha nenhuma relação com as suas, com aquilo que você sonha para você. O ponto que quero chamar a atenção nesse momento é o quanto o fato de eu ter pego gosto pelos estudos de administração e contabilidade foi determinante para que as portas começassem a se abrir para mim. Você entendeu? Mas eu só estava vivendo tudo aquilo por uma razão em especial. E isto, naquele tempo, eu ainda não havia me dado por conta. Em agosto de 2012, em uma dessas brechas de fim de semana, eu parti de Barcelona para Dublin. Caso você não saiba, Dublin é a capital e maior cidade da Irlanda. E, além disso, adivinha só, é lá que situa-se também a fábrica e sede da marca de cerveja Guinness, uma das mais famosas do mundo e, como se não bastasse, a minha preferida. Eu estava convicto de que passaria por momentos muito especiais naquela viagem, e isso realmente aconteceu. Além de conhecer todo o processo produtivo da cerveja dentro da Guinness Storehouse, ainda pude comprar lá as lembranças para presentear meus amigos do Brasil. Era perfeito, mas quando estava de saída da fábrica, talvez pelo intuito de tentar eternizar aquele momento, eu senti que, além das cervejas para meus amigos, eu deveria comprar algo para estar para sempre comigo. Eu avistei, na loja da própria Guinness, um chaveiro que também servia como abridor de garrafas. E naquele momento, de forma inexplicável, me veio à tona que eu só estava tendo o prazer de aproveitar a todos aqueles instantes indescritíveis por uma única razão. Eu havia abandonado a faculdade de Direito e seguido o caminho que era correto para mim. Ser proativo e ter coragem a ponto de abandonar a faculdade de Direito, 2 anos antes, teve em minha vida a mesma função que aquele chaveiro, abridor, tem para a cerveja. A função de libertar, pois, caso esta libertação não tivesse sido uma realidade para mim, eu provavelmente teria de aprender a conviver com a decepção de não fazer algo que realmente me realizava. E, ao mesmo tempo, impulsionado por todos os pensamentos que me ocorriam naquela hora, eu me uni ao chaveiro, que até hoje permanece comigo por onde eu vou. É engraçado. E assim, eu tive os melhores 6 meses que alguma vez eu pensei em ter. Foram crescimento pessoal, profissional e cultural, eles se misturavam em uma velocidade incrível. Quem me conheceu naquele dia dentro da fábrica da Guinness jamais poderia imaginar que 2 anos antes eu estava me martirizando sobre continuar ou não na faculdade de Direito. De volta ao Brasil, eu só pensava em passar esta experiência para frente,
para que mais pessoas tivessem o prazer de desfrutar os mesmos momentos que eu tive a oportunidade de vivenciar. E quando senti que estava apto a ajudar aqueles indivíduos que um dia já estiveram na mesma situação que eu, de indecisão sobre qual faculdade cursar, eu resolvi abraçar esta causa como sendo minha. E é esta a razão de você estar agora em contato comigo. Eu entendo perfeitamente as dúvidas que você tem sobre escolher ou não a Faculdade de Ciências Contábeis, pois eu já passei por isso e senti na pele essa angústia que você deve estar sentindo agora. A diferença é que, naquela época, eu não havia ninguém para me ajudar, como irei fazer agora para você, fornecendo todo o conteúdo necessário, mastigado, reunido e apresentado pelos melhores professores da forma mais didática possível para que você consiga tomar essa decisão tão importante em sua vida. Talvez, ao longo da trajetória de seleção de sua faculdade, você já tenha realizado testes vocacionais. E imagino, inclusive, que eles ajudem no momento de partir para uma faculdade ou outra. Mas, raramente, eles são suficientes para diminuir drasticamente a margem de erro da tomada de decisão. Então, o que poderia ser mais efetivo e demasiadamente mais esclarecedor que o tradicional teste vocacional? Acredite, apenas a prática e o contato contínuo com a área de estudo pretendida são capazes de ajudar a descobrir se será este o caminho que você deve trilhar durante os próximos anos de sua vida. Então ponha isso na sua cabeça. O teste vocacional, ele vai sim te guiar para uma área ou para outra, mas ele não vai conseguir apontar com exatidão qual é a faculdade certa para você. Eu posso apostar que não sai da sua cabeça a interrogação sobre se você é capaz ou não de dominar a matemática utilizada na Faculdade de Ciências Contábeis, se você vai realmente gostar daquilo que será passado pelos professores nas aulas, ou então questionamentos também como quais são as aptidões necessárias para que uma pessoa se torne um ótimo contabilista, ou como posso saber se devo optar pelo ensino técnico ou pela Faculdade de Ciências Contábeis. Ou então, qual é a relação entre o raciocínio lógico e a contabilidade? Como saber se o melhor para mim é ciências contábeis, administração ou economia? Quais as diferenças, aspectos positivos e negativos entre estudar de forma presencial ou à distância ciências contábeis? Contabilidade é uma área promissora? Qual é o futuro que ela pode me proporcionar? Quais são as diferentes carreiras que irei poder eleger após concluir a Faculdade de Ciências Contábeis? Vale a pena para mim estudar toda a faculdade para ter acesso a essas carreiras? A esses cargos? Quais são as características de tais profissões e quanto elas fornecem de remuneração salarial? Como anda o mercado de trabalho para contabilistas no Brasil? Quando graduandos e técnicos de contabilidade terminam seus cursos, já lhes são apresentadas propostas de trabalho em grandes empresas? Ou também você pode até fazer perguntas do tipo, ainda mais específicas, como se há espaço no mercado de trabalho para pessoas de idade mais avançada, ou então, quanto tempo geralmente um aluno precisa estudar até que esteja pronto, esteja apto para iniciar um estágio ou começar a trabalhar de forma efetiva dentro da área da contabilidade? E isso é só o começo. Para este curso, a fim de lhe munir com todas as armas para tomar a decisão, eu criei do zero um método passo a passo de fácil assimilação, o intuito de descobrir se a contabilidade é ou não é para você. Eu quero que saiba que o curso, além de ter sido feito para os indecisos, também foi pensado especialmente para servir de auxílio àquelas pessoas que já decidiram a favor das ciências contábeis e que queiram iniciar a faculdade quilômetros de distância à frente de seus colegas. Nesse caso, o indivíduo poderá, desde cedo, saber exatamente onde está pisando e concentrar as suas energias nas disciplinas que mais lhe chamam a atenção. Iniciar o curso tendo a exata noção do que ele é, de fato, multiplica o número de associações feitas pelo aprendiz no decorrer da faculdade e, por consequência, a sua performance durante o curso vai às nuvens. E eu estou certo de que você, por estar agora em contato comigo, não quer ser só mais uma pessoa a ocupar um cargo comum futuramente. E também que você já deve estar ciente da importância que tem ter uma faculdade bem feita, de forma a evitar que você seja apenas mais um dos diversos indivíduos que não alcançam diferenciais competitivos para ocupar as mais desejadas colocações no mercado de trabalho dentro de alguns anos. Assim, eu quero que você encare este curso como um primeiro passo para fugir do padrão. Você pode ter absoluta certeza de que pessoas que não almejam ter uma profissão de prestígio no futuro não farão parte desse treinamento.
E é fácil entender o porquê. Este curso é para que você comece desde agora com o pé direito no que se refere a ser um aluno e futuro profissional de destaque dentro do cenário da contabilidade. É algo fora do comum e é algo para poucos. E eu nem preciso dizer que ser fora do comum é um dos requisitos mais imprescindíveis, mais básicos para quem busca, logo à frente, tornar-se um profissional de sucesso, um formador de opinião na sociedade. Os diferenciais competitivos iniciam-se desde já. Bom, mas como eu estava falando, eu passei a apelidar este método de MPD, ou Método Pró-Decisão. Através dele, você será guiado por mim através das principais áreas da Faculdade de Ciências Contábeis. Eu colocarei você em contato com professores de qualidade máxima selecionados a dedo por mim, os quais figuram entre os melhores em suas respectivas áreas da contabilidade. Nós iremos juntos, etapa por etapa, até que no final eu posso prometer para você que será impossível que você não desça de cima do muro e tome uma decisão sobre ingressar na faculdade ou não. Mas veja bem, a minha ideia aqui não é convencê-lo a fazer o curso de Ciências Contábeis. Não é isso. O objetivo é que este treinamento seja apresentado de forma completamente imparcial, para que você e mais ninguém possa tomar a decisão de dar este passo em sua vida. Ele foi projetado de forma que, ao seu fim, seja impossível ao aluno não sair ganhando, pois, por mais que se opte por não realizar a Faculdade de Ciências Contábeis, apenas o fato de tirar o fardo pesado de suas costas, de que este curso não é o curso certo para você, neste momento, já irá compensar de longe o baixo investimento realizado para ter acesso exclusivo às videoaulas. Isso sem contar no aprendizado que será absorvido durante as mais de 40 horas de duração deste treinamento genial, o qual foi planejado de cabo a rabo para ensinar do zero quem não apresenta conhecimento algum em contabilidade. Por outro lado, se após este curso você optar por realizar a Faculdade de Ciências Contábeis, aí sim você tirou a sorte grande. Neste caso, além de ter descoberto algo pelo qual seu interesse é despertado, você já terá tido aula com professores de excelência nas mais diversas áreas da contabilidade e sairá quilômetros de vantagem à frente de seus futuros colegas. Com o treinamento, você já possuirá uma ideia holística de todo o curso, o que te possibilitará fazer associações durante todo o período de sua faculdade, potencializando assim o seu aprendizado. Além do mais, será possível já ir direcionando as suas atenções às suas disciplinas preferidas, haja vista que um dos objetivos do método MPD é fazer com que o aluno tenha uma aproximação com todas as áreas da faculdade, algo que jamais lhe é possibilitado quando o mesmo ingressa em uma instituição de ensino superior, seja ela qual for. Você deve estar se perguntando, ok, trata-se de um curso básico de contabilidade, é isso? Não, é bem mais do que um curso básico de contabilidade. Para você ter ideia, em um curso básico, você aprenderia apenas aquilo que é ensinado nas primeiras matérias da faculdade, sendo que, no treinamento, a finalidade não é esta. O objetivo do curso é abrir os seus olhos e colocar os seus pés no chão. Você saberá exatamente onde estará pisando ao adentrar a área das contábeis. Você terá uma visão do todo, conhecimento este que é de suma importância e que raramente é dominado por um estudante que inicia uma faculdade. E não ter essa percepção do curso foi exatamente o mesmo erro que eu cometi no passado, você lembra? Eu aposto que você já tentou se informar, nem que seja o mínimo possível, sobre as ciências contábeis, mas mesmo assim não conseguiu decidir se esta é ou não é a faculdade certa para você. Esteja consciente do seguinte, este tipo de pergunta é muito recorrente e se você não sabe a resposta, não se preocupe, culpa não é sua. E é isso mesmo, a culpa não é sua. E sabe por quê? Pois a sociedade não nos prepara para conhecermos a contabilidade mais de perto antes do ensino superior. Ela não nos prepara nem para ganharmos um mínimo de afinidade com ela sequer. Então, é absolutamente normal que a sua cabeça esteja rodeada de interrogações, as quais serão pouco a pouco desmanchadas à medida que eu e os professores do treinamento iremos guiando seus passos. Como o método Pró-Decisão foi criado no sentido inverso de todos os demais outros cursos comercializados na internet, onde a ideia primordial é gerar lucros ao produtor do curso, aqui, em primeiro lugar, o objetivo é que você consiga definir o rumo da sua vida. E, por isso, apenas um valor simbólico será cobrado para que possamos juntos dar início a essa caminhada.
Na verdade, inicialmente eu pensei em disponibilizá-lo gratuitamente, mas você já deve ter ouvido falar que, infelizmente, aquilo que é gratuito as pessoas não valorizam como deveriam. O que é verdade. Além do mais, existem diversos custos que são inerentes à manutenção de um curso online. Então, isso acabou fazendo com que seja absolutamente inviável eu disponibilizá-lo sem levar em conta estes fatores. De qualquer forma, primeiramente, deixa eu esclarecer por que este que foi modelado para ser o principal curso de contabilidade da internet está sendo repassado a você quase de graça. A fim de tornar o projeto concreto, para que o curso não devesse absolutamente nada em termos de qualidade, eu fiz um pente fino e selecionei o melhor professor de cada área de estudo das ciências contábeis. Para que você tenha ideia, foram dezenas de entrevistas presenciais com alunos e professores em busca dos melhores profissionais até que o corpo docente fosse conseguido ser formado. A grande maioria dos professores selecionados para te ajudarem nessa jornada tem, no mínimo, uma especialização, e a totalidade deles tem pelo menos 8 anos trabalhando em sua respectiva área. Então você deve estar se perguntando agora, mas quanto custa a hora de um professor com essas características para poder estar disponibilizando o curso quase de graça? Eu te respondo, por baixo custa R$ 90 a hora. Como você pode ver, o método apresenta mais de 40 horas de duração, sendo que para cada hora de aula gravada foram necessárias mais pelo menos 4 horas de preparação para que todo o conteúdo fosse preparado da devida forma, que uma pessoa que não entende absolutamente nada de contabilidade possa entender e possa aprender com isso. Então, calcule comigo, 40 horas vezes 4 são 120 horas. Então vamos pegar essas mesmas 120 horas e multiplicá-las pelo valor da hora média de cada professor. Então, são 120 vezes R$ 90, que são igual a R$ 10.800. Então, isso tudo fora centenas de horas de trabalho investidas em pensar minuciosamente o curso, tornar real o método MPD, montar um estúdio com o que há de melhor em termos de equipamentos de som e vídeo, internalizar nos professores parceiros do projeto a ideia de que este curso tem o poder real de mudar o rumo da sua vida, pois é o que de fato ele tem, e agora você já sabe disso. Ou então você quer arriscar a cometer o mesmo erro consumado por mim e incendiar R$ 18.000 mais 2 anos da sua vida e cerca de 2.400 horas de estudo em cima de algo que você jamais vai utilizar? Tente imaginar você, daqui a 2 anos, querendo desistir da faculdade e tendo de segurar nas costas este mesmo peso de não saber qual rumo tomar. É ruim, né? E como podemos valorar isso, então? É praticamente impossível. Como eu já disse anteriormente, tempo não se imprime. Então, vamos fazer assim, vamos manter estes R$ 10.800 como base, que, apesar de só representarem uma fração de quanto vale o treinamento, por não incluir fatores subjetivos, é algo sobre o qual podemos mensurar com maior facilidade. Então, obviamente, eu não vou cobrar nesse curso o que ele realmente vale, pois, como eu disse, a ideia principal desse projeto não é arrecadar. A ideia principal do projeto é ajudar a fazer com que você encontre o rumo certo para a sua vida e dê o primeiro passo para se tornar um estudante e profissional de contabilidade de sucesso. Mas vá com calma. Eu gostaria de deixar claro que o conhecimento ele não irá brotar no seu cérebro como em um passe de mágicas. E mais, eu já posso adiantar uma coisa. Se você acha que a resposta sobre cursar ou não ciências contábeis irá cair de paraquedas em cima de você ao entrar comigo nessa jornada, você está completamente enganado. E mais do que isso, eu prefiro não ter a sua presença no curso neste caso. Se você optar por realmente embarcar nesta caminhada junto a mim, por mais que todo o conteúdo seja minuciosamente pensado, de forma que você possa aprender de forma muito simples e intuitiva, saiba que as aulas terão de ser seguidas atentamente e conforme a ordem ditada pelo método. Até porque, além de fazer você decidir sobre estudar ciências contábeis ou não, eu faço questão que, em caso positivo, você largue quilômetros à frente de seus colegas, que ingressarão na faculdade de forma parecida com aquela que eu iniciei meu curso de Direito. E imagino que não seja isso o que deseje para você. Então, não existe mágica para se atingir os objetivos do curso. O que existe é um método bem fundamentado que deverá ser seguido rigorosamente do começo ao fim do treinamento. Para finalizar,
como bônus, você ganhará acesso VIP ao grupo secreto do curso no Facebook, onde apenas os alunos do treinamento terão acesso permitido. Lá, eu mesmo estarei presente para realizar as moderações e você poderá retirar dúvidas com os colegas de forma que progridam juntos durante todo o percurso da faculdade. Bom, mas como eu quero garantir a você que de forma alguma haverá arrependimento de sua parte ao realizar a aquisição, se a compra for feita e você achar que o investimento não valeu a pena, então bastará me enviar um e-mail solicitando o reembolso que em menos de 48 horas ou 2 dias úteis eu mesmo farei questão de efetuar a devolução para você. Optou-se por realizar a parceria com a plataforma Hotmart justamente para que esta opção ficasse à sua disposição. Assim, eu elimino todo e qualquer risco de arrependimento de sua parte. O produto é testado por 30 dias e dentro desse período, caso o mesmo não tenha sido de seu agrado, o pedido de reembolso poderá ser feito a qualquer momento e sem nenhuma burocracia. Dessa forma, eu retiro dos seus ombros o peso gerado pela tensão de se adquirir algo novo, pois eu sei que é isso que esse curso é nesse momento. E essa a garantia do reembolso é a garantia máxima que eu posso dar a respeito da qualidade que tem esse treinamento. E então, você está preparado para embarcar comigo nessa jornada? Já imaginou você contendo um material de primeira qualidade como auxílio e sabendo para onde ir, convicto de sua decisão e um passo à frente de todas as pessoas que irão lhe acompanhar no decorrer de toda a faculdade? Em caso afirmativo, clique no botão abaixo e realize a compra. Sem dúvida, será seu primeiro passo para se tornar um futuro profissional de sucesso. Atente-se ao fato de que os dados e instruções de acesso à plataforma de aluno serão enviados a você por e-mail instantaneamente em caso de pagamento por cartão de crédito e irão demorar cerca de 1 dia útil para serem remetidos em caso de pagamento via boleto bancário. No que se refere à segurança da transação, fique tranquilo ao informar seus dados. Foi optado por utilizar o sistema Hotmart de pagamentos, como já foi dito anteriormente. E esse sistema de pagamentos ele está presente desde 2011 no mercado de produtos digitais brasileiro e jamais ele permitiria o vazamento de qualquer tipo de informação sigilosa. Então pode ficar tranquilo nesse sentido. Você poderá acompanhar as aulas em vídeo durante o período de 2 anos, bem como ver e rever o conteúdo quantas vezes quiser a partir de seu primeiro acesso. Atente-se que o conteúdo é entregue de forma 100% virtual. E agora eu quero fazer um pedido para você, que caso ainda reste qualquer dúvida mesmo sobre o treinamento, não deixe de me enviar um e-mail. Quem acompanha o portal Ciências Contábeis sabe que eu me esforço ao máximo para sempre responder a todos. Então não guarde as dúvidas para você. Eu farei questão de esclarecê-las uma a uma até que você esteja 100% seguro acerca do que estará adquirindo. Não fique com receio e lembre-se, não existe pergunta boba. Bobo é não perguntar. Foi um prazer imenso ter a sua presença comigo ao longo desse vídeo. Obviamente será apenas o pontapé inicial para a caminhada que teremos junto daqui em diante, ok? Então um abraço e até a próxima. E antes que eu me esqueça, eu tenho mais 2 informações adicionais para te passar. Na verdade, são 3. Então fique atento. Ao controle de vagas e de tempo para que este curso esteja disponível para a venda. Então eu só posso garantir que o treinamento ele ficará disponível e ativo para novos alunos enquanto eu julgar que o mesmo tenha totais condições de superar as expectativas de quem optar por adquiri-lo. Então, assim que o número de aquisições do produto estiver próximo do fim, eu irei colocar um cronômetro na parte superior dessa página no intuito de alertá-lo a respeito do iminente fechamento de vagas. Portanto, eu tomo a mim o direito de poder retirá-lo do ar, eu reitero, apenas para novos alunos a qualquer momento. A respeito do preço, também não há garantia de que o mesmo perdure nesse patamar durante muito tempo. Como já foi dito, é necessária a manutenção de toda uma estrutura para que o treinamento seja disponibilizado com a sua qualidade máxima. Então, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar o nível atual de preço e a mudança poderá ocorrer a qualquer momento e sem aviso prévio, ok? Então, atenção. E o último recado é, caso você opte por realizar o pagamento do curso via emissão de boleto e por algum motivo acabe desistindo da compra, eu solicito que, por gentileza, você me avise o quanto antes a respeito da desistência,
porque dessa forma eu tenho como estar ciente da vaga em aberto e eu posso disponibilizá-la para outra pessoa que encontra-se na fila de espera para fazer parte do treinamento. Então, aproveite enquanto ele está disponível e garanta já o seu espaço entre os melhores. Não faça como eu já fiz um dia e deixe o mero acaso determinar o seu rumo ou quem será você daqui para frente. Haja e seja o protagonista do seu futuro. Clique no botão abaixo e garanta o curso que preparei com tanto entusiasmo para que você aprenda ao máximo e consiga de uma vez por todas dar um primeiro passo para ser um profissional de sucesso e decidir se Ciências Contábeis é ou não é o curso certo para você. Ok? Aquele curso que vai fazer você uma pessoa feliz e realizada. Pois, afinal, é para descobrirmos isso que estamos aqui. Ok? Então eu te vejo lá. Um abraço e até logo!